ficar até mais uns momentos. Queria que nós ficássemos de pé. Algo que Deus tem colocado no meu coração antes de eu continuar. E a presença de Deus, ela é tremenda. A forma como nós podemos sentir, como nós podemos apalpar a presença de Deus de uma forma tão especial. E eu estava ali sentado e Deus estava a falar no meu coração e eu tenho algo para vos dizer. E aquilo que eu vos quero dizer é que Deus está-me a dizer fortemente isto. Eu não sei quais as vossas situações. Sei que há muitas pessoas a passar dificuldades. Mas aquilo que eu vos quero dizer é que Deus conhece o teu coração. Amém? Deus conhece o teu deitar, conhece o teu levantar. Deus conhece as tuas tristezas, as tuas alegrias. Deus conhece o teu esforço, a tua dedicação, mas também conhece as tuas falhas. E nesta tarde, aquilo que Deus está a dizer, e muitas vezes nós pensamos isto, pensamos que Ele está longe, pensamos que muitas vezes quando estamos nesta fase tão difícil, que Ele não nos ouve. Mas aquilo que Deus está a dizer é que Ele está à distância do abrir da nossa boca. Deus, Ele está apenas à distância das nossas palavras. Aquilo que nós proferirmos da nossa boca, Ele está logo ali. E nesta tarde é tempo de nós abrirmos o nosso coração. É tempo de nós nos posicionarmos onde Deus quer que nós estejamos. Sabem, muitas vezes nós, com as circunstâncias da vida, nós nos afastamos, nós trocamos prioridades. Não é uma crítica, não é um julgamento. É porque nós, seres humanos, somos mesmo assim. Muitas vezes esquecemos aquilo que Deus nos dá, onde Deus nos coloca, o tempo para cá, Deus nos trouxe. E esquecemos. Mas Deus, nesta tarde, Ele está a dizer: volta. Volta aonde um dia tu estiveste. Porque aí é o teu lugar. Amém? Aí é o teu lugar. É o lugar que eu te coloquei. Para que tu possas vencer todas as lutas que tu precisas de vencer. Mas tens que voltar ao teu lugar. Amém? Deus tem, muitas vezes nós destornamos Deus da nossa vida. Nós temos tempos onde Ele é Rei, onde Ele é Senhor, mas depois, com tantas coisas que nós temos, nós o destornamos. Mas Deus, Ele quer sempre, sempre ser o primeiro. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus não diz nem sequer para nós buscarmos uma igreja agradável, nem sequer uma igreja bonita, nem sequer um lugar onde as pessoas até podem ser muito simpáticas. Não. O reino de Deus. O reino de Deus. Amém? E nós temos que entender o reino de Deus na nossa vida, o reino de Deus no nosso coração. Porque quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, Deus vai responder às nossas orações. Amém? Porque deixamos de nos preocupar com aquilo que não importa e começamos a preocupar-nos com aquilo que realmente importa, que é o reino dele em nós. Amém? Muitas vezes nós temos estas prioridades tão trocadas que às vezes nós até podemos dizer: olha, eu já sei isto, eu sei isto desde que eu andava na escola dominical há 30 anos, há 40 anos atrás. Mas muitas vezes a vida nos leva a esquecer isso. Muitas vezes a vida nos leva a esquecer tudo aquilo que nós um dia vivemos. Não é de propósito, são circunstâncias. Mas aquilo que Deus está a dizer nesta tarde é que tu voltes ao lugar onde tu tens que estar.
volta ao lugar onde tu tens que estar e tu vais ver o favor de Deus na tua vida. Vais ver a bênção de Deus na tua vida. Amém? Deus vai cuidar de ti em todo o tempo. Deus vai cuidar de ti. Não importa se é muito fácil, se é muito difícil, se é um milagre, não importa. Importa que Deus vai cuidar de ti em todo o tempo. Mesmo nos mínimos pormenores. Mesmo naquilo que muitas vezes nós não tentamos, Deus vai cuidar de ti. Apenas tu tens que te posicionar. Amém? Amém. Pai, nesta tarde, Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos este tempo onde nós podemos abrir o nosso coração, Senhor. Nesta tarde nós levantamos as nossas mãos, Senhor, para que Tu possas receber o pouco que nós temos. Deus, apenas um aleluia, Senhor, um obrigado, um te amo, um te agradeço. Senhor, nesta tarde toma o nosso coração, Senhor, para que Tu possas receber de nós a perfeita adoração, o perfeito louvor, Senhor. Adoramos, Deus, para que a Tua palavra ela possa tocar na nossa vida. Ela possa, Deus, transformar, Senhor. Ela possa remover, Senhor, possa fazer rebuliço na nossa vida e que ao mesmo tempo ela possa ir arrumando as coisas que tens que arrumar na nossa vida e no nosso coração, Senhor. Vai colocando, Senhor, no lugar certo tudo aquilo que está fora de sítio, tudo aquilo que está trocado. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar que Te amamos. Deus, queremos declarar que Te amamos, apenas que Te amamos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Podemos sentar, amém? Como temos falado, nós estamos, este mês, nós estamos a falar e a dedicar este tempo ao propósito de adorar. Para o mês que vem nós iremos falar sobre o propósito a alcançar. Como sabem, nós somos uma igreja com propósitos e existem 5 propósitos. Não sei se vocês se lembram quais são, mas é muito importante que nós possamos ter isto na ponta da língua, né? Saber a que igreja é que nós pertencemos. E nós pertencemos a uma igreja com propósito e nós temos 5 propósitos, ok? Adorar, alcançar, pertencer, servir e crescer. Amém? Estes são os 5 propósitos da nossa igreja. Então este mês nós estamos a dedicar este tempo e por isso é que também fizemos a igreja num outro formato, digamos assim, para que nós possamos estar mais perto e ter este tempo de adoração tão perto de Deus. Ainda que nós acreditamos que adoração não é somente o nós levantarmos as mãos e abrirmos a nossa boca para louvar a Deus e adorar a Deus. Não, nós acreditamos na adoração como um estilo de vida. Nós somos criados para adorar a Deus. Quando Deus pensou na criação, quando pensou no homem, Ele criou um ser para que Ele o pudesse adorar. Amém? E é isso que nós somos, seres criados para adorar a Deus. Então, este mês é o mês onde nós tratamos de adorar o Senhor, de adorar aquele que nos criou, de adorar aquele que é o ser mais importante na nossa vida. Amém? Mas eu hoje queria falar um pouco, como eu tinha prometido a semana passada, eu hoje queria falar um pouco sobre família. Amém? Família é criada para adorar a Deus, sabiam? Não sei se vocês sabem. Mas eu queria falar um pouco sobre família e eu coloquei este título porque este é um slogan, não? Uma frase que nós, na minha família, eu e a Paula, nós temos já há uns anos, que é: família é o meu maior património. Amém? Família é o meu maior património. Família é um património. Amém? Família é uma herança que Deus nos dá para que nós possamos cuidar. Família não... Nós pensamos que às vezes família é algo simples, mas não é. Família é complicado, porque tem pessoas e pessoas são complicadas. Amém? Mas há formas de nós podermos ter esta família
esta família como um património que Deus nos dá, que Deus coloca na nossa vida para nós podermos cuidar. E nós, eu queria que nós hoje falássemos um pouco sobre alguns setores da família, que vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre filhos, mas primeiro eu queria que nós pudéssemos entender, quando nós criamos uma família, quando nós temos a nossa família, qual é o maior inimigo da nossa família? Eu não sei se vocês sabem, muitas vezes nós pensamos que podem ser algumas circunstâncias ou alguns setores da sociedade que fazem com que possam ser nossos inimigos e muitas vezes que eles sejam os culpados de destruir famílias. Vocês sabem, quando as famílias elas não funcionam, nós muitas vezes tentamos achar alguém que seja culpado e esquecemos que nós muitas vezes somos os próprios culpados da destruição da nossa família, né? Então nós podemos apontar, por exemplo, alguma coisa como políticos. Quando nós falamos de setores políticos, há setores que eles próprios criam sistemas que podem destruir a família. Nós podemos, por exemplo, acusar a nossa cultura. Há culturas que são muito devastadoras, mesmo com a própria família. Se nós formos, por exemplo, a culturas mais tradicionais, e eu não quero nomear nomes, mas vemos onde famílias muito tradicionais e muito rígidas, muito extremistas, elas pensam que estão a construir uma família, mas não, elas estão a destruí-la, porque eles conseguem destruir a mulher, eles conseguem destruir os filhos, eles conseguem destruir tudo aquilo que os rodeia. Então nós podemos também ver essa situação, não é? Também podemos, de alguma forma, achar que valores que vão contra o cristianismo, eles podem destruir a família. Nós hoje vimos muito liberalismo na nossa sociedade. Coisas que nós olhamos, antigamente no nosso tempo, quando éramos mais adolescentes, as coisas eram um pouquinho mais rigorosas, mesmo a nível de educação. Os nossos pais não nos davam tanta liberdade porque havia alguma coisa chamada cinto, alguma coisa chamada colher de pau, ainda que era um pouco extremista, mas era a forma como nós fomos criados. Hoje em dia, a sua própria sociedade, ela tenta criar um liberalismo onde tudo é possível, onde tudo é fácil, onde tudo é permitido, e nós muitas vezes colocamos a culpa nesse liberalismo. Outros inimigos que nós podemos selecionar como inimigos da nossa família, por exemplo, é os vícios. O álcool destrói famílias. A droga destrói famílias. E nós temos fortes candidatos que, se nós colocássemos de uma forma seletiva e de uma forma enumerada, nós temos fortes candidatos que pudessem destruir a nossa família. Mas sabem, nós como igreja, muitas vezes nós também falhamos nesse aspecto. Muitas vezes nós como igreja, consciente ou inconscientemente, nós falhamos na precaução da família, nós falhamos no cuidado da família. E muitas vezes a própria igreja, ela pode ser uma candidata a destruir a família. Sabem? Durante um tempo, a igreja, ela criou alguns venenos, alguns slogans que a família deixasse de ser importante e que começasse a ser importante o eu, a pessoa. Sabem, muitas vezes nós aprendemos em algumas igrejas frases como ame-se a si mesmo, ou cuide de si mesmo, ou proteja-se, seja feliz. Nós falamos, olha, a tua intenção não é a tua família, mas é que tu sejas alguém feliz, alguém contente, alguém que possas cuidar de ti mesmo. Outra coisa que nós podemos também encontrar às vezes nos slogans, mesmo dentro da própria igreja, é que nós podemos buscar a nossa felicidade a qualquer preço. Ou seja, nós nos colocamos à frente do próximo, nós colocamos à frente da nossa esposa, do nosso esposo, nós colocamos até à frente dos nossos filhos,
e nós achamos que a nossa obrigação é apenas ser felizes. Esse às vezes é o conceito que a própria igreja ela nos vende de alguma forma. Mas sabem, em Mateus 22, 37 a 39 diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ama os outros como você ama a você mesmo. Sabem, durante um tempo a igreja acrescentou ainda outro mandamento. Sabem? Outro argumento para que nós pudéssemos acrescentar a estes versículos, que diz assim: primeiro eu tenho que me amar muito para que eu possa amar o outro. Sabem, nós colocamos às vezes nível ou nível quantificativo de que se eu me amar muito, eu vou amar muito o outro. Se eu me amar pouco, eu vou amar pouco o outro. Então, para eu amar o outro, eu começo a criar uma cultura de me amar a mim mesmo, de me satisfazer a mim mesmo, para que depois então eu possa amar muitas outras pessoas. Mas sabem, isto é completamente errado. Sabem? Muitas vezes nós investimos nas nossas vidas, investimos nas nossas carreiras, investimos no nosso bem-estar e esquecemos do cuidado dos filhos e da família, do marido, da esposa. E porquê? Porque nós, quando temos esta ideia de nós cuidarmos muito de nós para podermos cuidar dos outros, então nós vamos começar a ser sectarizados. Nós começamos a puxar aquilo que nós chamamos a brasa à nossa sardinha. Não sei se vocês entendem, é quando tu buscas para ti mesmo alguma coisa que te vai satisfazer. Né? Quando tu buscas uma razão para aquilo que tu estás a dizer, quando tu buscas uma forma para que tu possas estar satisfeito, para que aquilo possa ser real. E nós fazemos isso. Sabem? Muitas vezes nós temos a opção e muitas vezes tornamos isso mais fácil, deixar o casamento, deixar a mulher, o marido ou os filhos, e às vezes é tão fácil fazer isto como nós muitas vezes fazemos em trocar de igreja. Quando nós temos um problema com uma igreja, quando eu não gosto de algum irmão, então eu troco de igreja. É mais fácil eu trocar de igreja do que eu enfrentar a dificuldade que eu tenho com o meu irmão. E no casamento nós fazemos o mesmo. Na nossa família nós fazemos o mesmo. É mais fácil eu fugir daquela situação do que enfrentar uma situação onde eu posso ter uma resolução da parte de Deus, onde eu posso criar um ambiente que Deus entregou na minha mão para eu cuidar, uma família que Deus me deu para eu cuidar, mas que eu às vezes prefiro fugir dela, porque é mais fácil, porque é mais satisfatório, eu deixo para trás. Amém? Então a nossa condição começa a ser uma condição egoísta, começa a ser uma condição egocêntrica, de forma que nós esquecemos aqueles que Deus nos tem dado para cuidar. Amém? Sabem? Chegando à conclusão que um dos grandes inimigos da nossa família, um dos maiores problemas da nossa família, é a nossa falta de fé. Quando nós olhamos às vezes para as circunstâncias que são provocadas mesmo por conflitos na nossa família, é mais fácil nós deixarmos de confiar em Deus e começar a confiar no vizinho que me dá bons conselhos, ou no meu colega de trabalho que me dá bons conselhos, ou na pessoa os meus primos ou os meus tios que me dizem: pá, foge lá disso, sai daí. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes nos aconselham quando nós estamos a passar dificuldades com o nosso casamento, com os nossos filhos? Quantas vezes é que nós ouvimos: pá, sai daí enquanto é tempo? Então a nossa falta de fé em confiar naquilo que Deus nos deu para cuidar, naquilo que Deus te está a dizer, a nossa falta de fé é um perigo. É um dos grandes problemas da nossa família. Então nós criamos uma cultura de escapismo. E o que é uma cultura de escapismo? Uma cultura de escapismo
É quando tu sais de uma situação para não poderes enfrentá-la, porque não queres enfrentá-la. Para ti é mais confortável tu escapares daquilo que tu tens que enfrentar e ir para o outro lado do que propriamente enfrentar essa situação. Essa é a nossa cultura. Sabem, aquilo que o diabo ele quer destruir é famílias. E nós estamos em tempos em que, com tudo isto que a sociedade está a viver, tanto liberalismo, tanta confusão, a parte mais afetada da nossa sociedade não és tu nem eu, são as famílias. Nunca houve tanto divórcio como há hoje. Nunca houve tantos filhos revoltados como há hoje. Nunca houve tantos problemas familiares como há hoje. Nunca houve tantas mães, tantos pais a não quererem filhos como há hoje. A taxa de natalidade cada vez baixa mais. Porquê? Porque não é só ter filhos. Nós pensamos que quando nós temos filhos, quando vem um filho, vem uma série de problemas atrás. E nós muitas vezes não queremos ter porque já chega, já não basta a condição de vida que nós temos, muitas vezes com tantas dificuldades, tantos problemas, quanto mais ter filhos. Mas sabem, filhos é uma dádiva de Deus. Filhos é uma bênção de Deus. Sabem? Família é o melhor ambiente para nós praticarmos os mandamentos, aquilo que Deus nos dá. Amém? Família é o melhor ambiente para nós cultivarmos o reino de Deus. Porque nós, igreja, não sei se vocês têm noção disso, mas não há igrejas sem famílias. A igreja é um conjunto de famílias. A igreja é um conjunto de famílias. Quando Deus ele criou o homem e a mulher, Ele criou uma família. Ele criou uma família para que pudesse multiplicar. Quando Jesus, em Atos, o Espírito Santo veio visitar a igreja, ali estavam famílias. Não estavam pessoas isoladas, estavam famílias e famílias e famílias. Porque se vocês imaginarem 3.000 pessoas que estavam naquele lugar quando houve o derramamento do Espírito Santo, havia muita família. Quando nós vemos milagres de Jesus, a multiplicação dos pães, por exemplo, que havia milhares de pessoas, homens, porque lá naquela altura só contavam homens, ali eram famílias. Quando Jesus mandou os apóstolos separar por grupos, eram grupos de famílias. Então, Deus, Ele criou famílias. Sabe, quando nós olhamos para a forma, quando Deus nos diz que para nós amarmos o próximo, nós temos que começar a avaliar quem é o nosso próximo. Muitas vezes, nós pensamos que o nosso próximo é o nosso colega de trabalho, é o nosso vizinho, mas esquecemos que o nosso próximo é aquele que está na nossa casa. Em primeiro lugar, o nosso próximo é aquele que está na tua casa. É aquele que faz parte da tua família. É os teus filhos, é o teu marido, é a tua esposa. Esse é o teu próximo. Nós pensamos em ajudar os outros e não queremos ajudar o nosso marido, não queremos lutar pela nossa esposa, não queremos lutar pelos nossos filhos. Então como é que nós queremos ajudar o nosso próximo? Se nós não ajudamos aqueles que estão mais próximos. Temos que começar a mudar a nossa mentalidade. Sabem, nós queremos muito amar os outros, queremos cuidar dos outros, mas não queremos amar aquele que Deus nos deu para ser nosso cônjuge. E isso é um problema. Amém? Isso é um problema. Então, família, ela é um projeto de Deus. Amém? Família, ela é um projeto de Deus. Vamos abrir em Gênesis, ler em Gênesis 2, 18, diz assim, logo no início, e diz assim, então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada. Acho que eu consigo meter isto aqui. Acho que sim. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. E depois no versículo 21 a 24 diz assim, então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo.
E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Sabem? Quando nós olhamos para esta passagem, quando nós olhamos para este relato, Deus, Ele começa a criar uma parceria e uma cumplicidade entre o homem e a mulher. Sabem? A partir daqui, Deus ele estabelece o relacionamento conjugal. Antes da mulher ser criada, isso não existia. Então Deus ele cria um plano divino, um plano para que haja uma ligação não só física entre estes dois seres, o homem e a mulher, mas também uma ligação espiritual. Sabem? Quando o apóstolo Paulo ele fala do tema do casamento em 1 Coríntios e em Efésios, ele destaca que o casamento ela é uma união honrosa, ela é uma união do qual Deus ele abençoou. Sabem? Paulo chega ao ponto de falar e de comparar que o casamento é como uma noiva. O casamento é como a igreja, onde o homem ele é o cabeça do seu lar e Cristo é a cabeça da igreja. Sabem? E nisto tudo, Paulo ele diz que o homem ele tem que respeitar a sua esposa, o homem tem que amar a sua esposa e a esposa tem que respeitar o seu marido. Assim como Deus ele ama a igreja e a igreja tem que respeitar a Deus. Amém? Então, há aqui um fator que se chama amor. Há um fator que faz com que esta ligação, esta conexão entre o homem e a mulher, ela seja um reflexo do compromisso espiritual entre Cristo e a Igreja. E isso é o casamento. Então, qual é a nossa posição perante a nossa família? Quando nós entramos neste quadro, qual é a nossa posição? Nós temos que entender que a nossa família é uma responsabilidade que Deus coloca na nossa mão. Não é só na mão do homem, é na mão da mulher também. Deus coloca essa responsabilidade na nossa mão para que nós possamos cuidar dela. Também nós muitas vezes pensamos que somos tão dedicados à igreja do Senhor, nós somos tão dedicados às pessoas que precisam de ajuda, às pessoas que precisam daquele momento. Ai, pastor, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso disto, eu preciso daquilo. E nós estamos sempre disponíveis para ir. Mas muitas vezes nós esquecemos que temos que estar disponíveis para a nossa família. Porque Deus, Ele coloca a nossa família na nossa mão. Então, isto é tão importante porque Paulo, ele compara a família à igreja e coloca esta responsabilidade sobre os nossos ombros. Então, isto é algo tão profundo, o que Paulo diz aqui, porque assim, Deus coloca a tua família na tua mão ao ponto de tu, se for necessário, tu morres por ela. Amém? E quando nós falamos de família, eu não estou a falar, porque às vezes nós fazemos uma confusão na nossa mente, porque a Bíblia diz, deixa a tua parentela. Amém? E cria a tua própria família. Quando Deus diz deixa a tua parentela, é assim, nós temos que deixar sair da nossa parentela. Quem é a tua parentela? Nossa parentela é pai, mães, irmãos. Às vezes nós dizemos assim, os meus pais são a minha família. Há algo tão importante que é assim, os meus pais não são a minha família, os meus pais são a minha parentela. Quem é a família dos meus pais sou eu. Eu faço parte da família dos meus pais. Mas os meus pais não fazem parte da minha. Eles são parentela.
Porque a partir do momento em que Deus Ele me coloca a criar a minha própria família, e isto quer dizer que nós começamos a ser levados para um ponto de maturidade, a um ponto de crescimento, estamos a ser levados para uma independência onde nós deixamos de ter aquele cordão umbilical com os nossos pais, com as nossas mães, para nós começarmos a ser novos progenitores daqueles que fazem parte da nossa família. Então muitas vezes nós queremos criar a nossa família e queremos trazer atrás tudo o que vem connosco. Sabem, quando Deus te dá uma família, quando Deus te dá um casamento, Deus está-te a criar algo novo. Deus está a criar algo novo no reino espiritual. Amém? E nós queremos trazer aquilo. Eu não estou a dizer que a Bíblia diz que nós devemos respeitar os nossos pais. Nós devemos amar os nossos pais. Mas nós também temos que aprender a colocá-los no lugar onde eles têm que estar na nossa vida. A importância que eles têm que ter na nossa vida. Eles não têm menos importância por nós considerarmos que eles já não são família, que são parentela. Porque os nossos pais, eles estão no nosso coração. Sem eles nós não existíamos. Nós não podíamos vir de chocadeira. Às vezes nós pensamos, se não fossem meus pais. Os nossos pais são importantes na nossa vida. Mas há um momento em que nós temos que desconectar para que nós possamos crescer e ter maturidade. Amém? Só quando nós entendemos isto é que nós vamos atingir o ponto de maturidade na igreja. Amém? Quando nós pensamos em família, e o nosso casamento é uma micro-sociedade, e nós queremos às vezes ter muita maturidade na igreja, queremos servir na igreja, queremos estar aí para tudo aquilo que é preciso, mas nós esquecemos que não tem que começar na igreja, tem que começar na família que Deus te deu. Tem que começar no ambiente que Deus te deu, na família. Amém? Teu marido, tua esposa, os teus filhos. Sabem, quando nós chegamos a este ponto, nós temos que começar a perceber que isto é uma nova etapa. Como eu já disse, isto é um novo recomeço. Isto é algo que vai começar a construir a nossa própria história. Porque todos nós temos uma história. Os nossos pais têm uma história. E nós estamos incluídos na história deles. Então é o ponto onde nós começamos a construir, onde nós começamos a edificar, onde nós começamos a criar raízes. Amém? De forma a que esses fundamentos de amor, eles possam ser alicerçados. Amém? Então, quando nós saímos, nós temos que perceber que nós temos que deixar de dedicar o nosso tempo, a nossa vida, àquilo que nós dedicávamos, e temos que começar a dedicar a esta nova circunstância que Deus nos dá, que é a nossa família, esta nova vida. Amém? Então a família, ela começa com um casamento. Amém? Nós muitas vezes dizemos que não existem casamentos perfeitos. Sabem? Quando nós pensamos em casamento, e nós pensamos em duas pessoas, e nós dizemos que não há casamentos perfeitos porque não existem pessoas perfeitas. Não há casamentos completamente felizes porque não existem pessoas perfeitas. As pessoas erram. Sabem que nós podemos ter um casamento perfeito mesmo havendo discussões, mesmo havendo discordâncias, porque o casamento perfeito, o casamento feliz, ele não se limita àquilo que é a nossa vida, as nossas discussões, o nosso tentar de nos darmos bem, mas ele tem a ver com Cristo. Sabem, quando nós tentamos criar este relacionamento, quando nós entramos neste relacionamento, é uma coisa muito importante que nós temos que perceber. É que casamentos, eles só funcionam sustentados na cruz. O casamento perfeito é aquele, a primeira coisa é aquilo que é sustentado na cruz. Quando nós olhamos, nós somos pessoas de relacionamentos horizontais. Né? Todos nós temos relacionamentos horizontais. Eu tenho relacionamento com o Gil, com a Janice, com a minha esposa, com a Irina, com a Laura, com a Oxana, com a Marisa. A Marisa também tem relacionamento.
Às vezes é mais difícil que tem. Nós temos os nossos relacionamentos horizontais. Um relacionamento no ambiente de trabalho é um relacionamento horizontal. É um relacionamento porque nós nos relacionamos com pessoas. E o nosso casamento é um relacionamento horizontal. Aquilo que nós temos que perceber é que nós também temos um relacionamento vertical. Um relacionamento com Deus. Isso é um relacionamento vertical. E quando nós olhamos para o casamento, nós temos que perceber que temos que olhar para a cruz. E se olharmos para uma cruz, estava ali uma ainda há pouco, quando nós olhamos para uma cruz, nós temos que ela tem um madeiro vertical e tem um madeiro horizontal. Amém? E nós temos que aprender a que os nossos relacionamentos horizontais eles sejam sustentados no relacionamento vertical com Deus. Amém? Porque só assim é que subsiste. Só assim é que subsiste. O nosso casamento ele deve ser dirigido por um propósito. Amém? Quando nós olhamos e quando nós entramos muitas vezes em discussões, e nós temos muitas discussões, eu e minha esposa. Temos, é verdade. E muitas vezes ficamos tristes porque faz parte. Amém? Mas quando nós entramos no relacionamento, nós temos que entender que nós não temos que olhar uns para os outros. Sabem, nós não fomos criados para olhar um para o outro. Porque quando olhamos um para o outro, nós começamos a tirar razões um do outro. Mas sabem, quando nós nos situamos... Vou chamar a minha esposa. Ela é muito envergonhada. Ela é muito envergonhada. Não é? Ela é envergonhada. Quando nós discutimos, nós olhamos assim. É assim, não é? É assim, mas sabem, nós não fomos criados para olhar um para o outro, nós fomos criados para olhar para a frente. Nós somos olhados para andar de lado a lado, olhar para a frente, olhar para o propósito que Deus criou para a nossa vida. Sabem, nós somos criados para olhar para a frente. Quando nós olhamos para a frente, nós estamos a criar a condição para que duas pessoas que são imperfeitas, duas pessoas que erram, elas façam a coisa correta. Elas façam a coisa correta. Deixamos de olhar um para o outro e começamos a olhar para a cruz. Começamos a olhar para Cristo. Sabe, o casamento perfeito, casamento feliz, é aquele casamento, não na tua ideia, mas é aquele que reflete a imagem de Cristo. É aquele que reflete o amor de Deus. É aquele que reflete a imagem e semelhança de Cristo na tua vida. Esse é o casamento perfeito. Esse é o casamento feliz. Amém? Mas dá trabalho. Dá trabalho. Sabem? Outra coisa que nós podemos ver é que a saúde do nosso casamento, e eu não sei, todos nós, quem tem filhos, quando nós estamos mal, isso reflete-se na vida dos nossos filhos. A saúde do nosso casamento, ela reflete-se na vida dos nossos filhos. Reflete-se na educação, reflete-se na saúde emocional, reflete-se, às vezes, nas ações que eles tomam. Reflete-se. Nós podemos dizer assim, não, os meus filhos têm a idade que tiverem. Isso reflete-se nos nossos filhos. Sabem? Assim como nós temos que refletir a imagem de Cristo no nosso relacionamento, no nosso casamento, nós temos que aprender a criar os nossos filhos a refletir a imagem de Cristo na vida deles. Sabem? Eu sei que muitas vezes nós vimos circunstâncias más. Eu sei que muitas vezes nós, às vezes, vimos circunstâncias que não são fáceis, de culturas que não são fáceis. Muitas vezes nós tivemos, quando éramos crianças, experiências más, pais que foram agressivos connosco, que nos maltrataram, pais que não foram bons pais. Mas sabem,
Nós temos que começar a ter o exemplo, não naquele que nos maltratou, mas em Cristo que nos ama. Amém? Não naquele que nos maltratou, não naquele que nos feriu, não naquele que nos deixou de rastros, mas em Cristo. Sabe, quando nós, muitas vezes nós temos... Eu tive um bom pai. O meu pai foi um bom pai. Eu não posso dizer que não, ele foi um bom pai. Não foi perfeito. Deu mais vezes umas palmadas, mas se calhar eu merecia. Não é? Se calhar fiz por elas. Não é? Eu não era assim um santo. Mas pronto, mas eu tive um bom pai. Ele deu-me boa educação. Ele não foi um mau pai. Mas quando eu tento, apesar dos ensinamentos que ele me deu, eu tento passar aos meus filhos. Bom, eles agora já são mais velhos, já não passo muita coisa. Mas principalmente quando eram pequenos, eu passava aos meus filhos aquilo que era a educação que o meu pai me tinha dado. Eu sempre tentava passar algo mais, que era Cristo na minha vida. Sabem, só assim é que nós vamos ter crianças, filhos a refletir a imagem de Deus. Filhos a refletir a imagem de Cristo. Sabem, é tão importante nós termos uma cultura de mesa. Não sei se vocês sabem o que é isso. Eu tenho uma cultura de mesa. Nós em casa, nós sempre temos uma refeição juntos. Normalmente é o almoço. Ao jantar não. Ao jantar já cada um come os seus cereais, come a sua sopa, já cada um vai já para o seu quarto. Mas sabem, quando nós temos uma cultura de mesa, na mesa nós falamos tudo. Não sei se vocês sabem, os grandes negócios fazem-se à mesa. As grandes reuniões fazem-se à mesa. Quando nós olhamos para aquelas reuniões de Estado, né? Onde estão aqueles todos numa mesa. É uma mesa. Jesus, quando ele ensinava aos discípulos, ele sentava-se à mesa. Jesus, quando ele foi a última ceia, foi na mesa. Sabem, nós temos que começar a criar uma cultura de mesa com os nossos filhos, independentemente da idade que eles tenham. Nós temos que criar uma cultura de mesa, porque na mesa nós conhecemos os seus corações. Na mesa eles falam de tudo. Da escola, do trabalho, das suas alegrias, das suas frustrações, das suas namoradas. Eles falam de tudo, é uma alegria. Mesmo que não tenham. Mas nós temos esta cultura, nós temos que aprender, porque Deus ele nos ensina na mesa aí a comunhão. Na mesa aí a comunhão. Então vamos aprender isto. Nós temos que criar esta cultura para que nós possamos ganhar os nossos filhos. Sabem? Muitas vezes nós pensamos que, principalmente quando nós já temos uma certa idade ou conhecemos Jesus mais tarde, que nós às vezes fizemos um mau trabalho. Sabem, Deus nunca te vai julgar pelo trabalho que tu fizeste. Deus nunca te vai julgar porque se tu agiste bem ou se tu agiste mal. Mas sempre vais a tempo de louvar este Deus, de ensinar este Deus, de criar esta cultura com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua família. Sabem? Vamos enfrentar as situações juntos. Vamos enfrentar e vamos abrir o nosso coração para que nós possamos ser famílias perfeitas. Famílias que refletem Cristo na nossa vida. Famílias que refletem Deus na nossa vida. O amor de Cristo na nossa vida. Porque assim os outros vão querer também. Sabem? Assim os outros vão querer aquilo que nós temos. Amém? E eu quero dizer, estamos em tempos em que muitas vezes nós queremos andar em cima do muro. Não sei se vocês percebem esta expressão, mas quando nós andamos em cima do muro, nós não somos nem sim, nem não. Nós somos ni. Quando nós olhamos em Apocalipse, quando a palavra vai à igreja à Laodiceia, muito conhecida, em que diz: eis que não és frio
nem és quente, és morno. E por causa disso vomitar-te-ei da minha boca. Sabem, nós não somos criados para ser mornos. Nós não somos criados para andar em cima do muro. Nós somos criados para ser sim e não. Criados para ser quentes ou frios. Porque isso mostra o nosso nível de maturidade. Quando nós somos sim e não, nós somos pessoas maturas. Porque sabemos tomar decisões segundo o coração de Deus. Dizer sim quando é sim, dizer não quando é não. E isso faz parte da nossa cultura familiar. Nós temos que aprender a dizer sim e não. Quando nós temos às vezes algum confronto ou algum desacordo, muitas vezes nós temos tendência, e nós fazemos muito isso. Ok, está bem, deixa lá. É assim. Mas sabem, nenhum de nós pode ser julgado por dizer sim ou não. Nós somos muito mais julgados pelos silêncios, pelas permissões, do que pelo sim e pelo não. Então vamos aprender a dizer sim e não aos nossos cônjuges, aos nossos filhos. Eu sempre habituei meus filhos, quando é sim, quando é não. Não sei se vocês viveram isso, mas eu acho que todos os pais viveram isso. As birras de supermercado. Birras de supermercado. Quem já viveu birras de supermercado? Eu fico furioso. Fico furioso. Birra de supermercado, por enquanto eles se mandam para o chão. Eles fazem assim, eu quero. Sempre ensinei aos meus filhos, quando eu digo sim, mas quando eu digo não, não vale a pena eles espernearem mais, porque não vão não. Há pais que fazem isso, dizem não, porque o menino está a espernear no supermercado, acabam por dizer sim. Mas sabem, vamos ser firmes, porque isso mostra a maturidade da nossa vida. Sabem, nós não amamos mais ou menos os nossos filhos por dizer sim ou por dizer não. Aliás, quando nós o fazemos, nós estamos a demonstrar amor para eles. Os meus filhos hoje dizem, acho que eles, não sei se eles vão ser pais mais rigorosos que eu, mas eles, pelo menos pelo que eu vejo, dizem, não, comigo já é assim, é não e já está. Sabe, vamos aprender a amar a nossa família. Vamos aprender a separar as coisas, vamos aprender a amar a Deus através daqueles que nos rodeiam. Porque nós, quando cuidamos de Deus, nós estamos a adorar a Deus. Como eu já disse, a adoração não é só nós levantarmos os braços, abrir a nossa boca, cantar louvores, chorar. Não. Nós, quando estamos a cuidar daqueles que Deus nos deu, nós estamos a adorar a Deus. Nós estamos a ser fiéis a Deus. Porque Deus nos está a ver a cuidar daqueles que Deus nos deu. Amém? E essa é a nossa posição. Essa posição é que nós possamos cuidar da nossa família. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Muitas vezes nós negligenciamos coisas tão importantes que Deus nos coloca na mão. E às vezes queremos alcançar grandes coisas. Sabem, há um versículo-chave para isso, que diz: sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sede fiel no pouco. E eu queria nesta tarde que nós pudéssemos entender que este pouco que Deus está a colocar na tua mão é a tua família. Este pouco que Deus está a
colocar na tua mão, mas que é tão importante, que é uma responsabilidade tão grande, que Deus coloca sobre os teus ombros, sobre os meus ombros, a nossa família. Sabem, muitas vezes nós tomamos isto, às vezes de uma forma até leviana, mesmo por causa desta cultura do eu, cultura de nós satisfazermos a nós próprios. Ai não, agora eu quero formar-me, eu quero ser um empresário de sucesso, e depois já penso no resto. Esta cultura do eu, esta cultura egocêntrica. Mas quando Deus te coloca a família nas tuas mãos, é uma responsabilidade tão grande, porque tu deixas de ter responsabilidade apenas sobre ti e começas a ter responsabilidade sobre as pessoas que Deus te dá. E isso muitas vezes não é fácil. Mas nós temos que entender que foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos criou. Amém? Eu nesta tarde eu quero orar. Amém? Eu sei que muitas vezes nós temos situações complicadas e eu conheço algumas. Mas sabem, Deus Ele quer trazer este novo conceito de família. Se tu não entendias isto assim, ainda é tempo. Amém? Entender que Deus Ele te coloca esta responsabilidade, amém, nas tuas mãos. Amém? E vamos orar pelas famílias. Amém? Neste tempo em que nós estamos a passar e nesta sociedade é tão difícil. É tão difícil família nesta sociedade onde nós vivemos. Eu não me estou a referir só no Reino Unido, não. Estou-me a referir em todo o mundo. É tão difícil. Porque hoje em dia a própria sociedade ela tenta nos fazer ver que os nossos filhos não são nossos. Ilude-nos de uma forma tão persuasiva em que a pessoa que está contigo não é tua. Mas sabem, Deus nos fez na forma de aliança e há alianças que são inquebráveis. Essas alianças são inquebráveis. Deus nos coloca nesta responsabilidade e se nós não tivermos a capacidade de crescer, não tivermos a capacidade de ter esta maturidade para nós enfrentarmos isto, não é fácil. E muitas vezes nós fugimos. Por isso é que nós escapamos, por isso é que nós achamos que é mais fácil ir para longe do que enfrentar os problemas. Muitas vezes essas circunstâncias elas perseguem-nos. Muitas vezes nós não entendemos isso. Essas circunstâncias elas perseguem-nos. Elas vão contigo onde tu fores, porque não foram resolvidas. Amém? Vamos orar. Amém? Pai, nesta tarde, Senhor, eu te louvo, Deus, e nesta tarde eu quero entregar no teu altar as nossas famílias, Deus. Deus, eu quero entregar no teu altar, Senhor, os nossos queridos cônjuges, Deus, nossos filhos. Deus, e nesta tarde eu oro, Deus, para que cada um de nós possa entender que esta responsabilidade, Deus, de nós podermos refletir o Cristo na nossa família, refletir o Cristo no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, Deus, ela é tão importante para que nós possamos ter casamentos e famílias felizes, casamentos e famílias saudáveis, casamentos e famílias perfeitos, porque só dessa forma, Senhor, nós podemos encontrar a plenitude dos nossos relacionamentos, Deus. Deus, eu oro, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, que está a ter neste momento problemas familiares, Deus, problemas no seu matrimónio, problemas com os seus filhos, Deus. Eu oro para que tu possas colocar a mão, Senhor. Tu conheces o coração, conheces a fidelidade de cada um, Senhor, que tem estado neste lugar, Senhor. Deus, honra, Senhor,
honra, Pai, honra as suas vidas, Deus, e faz o milagre, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu oro para que tu possas, Deus, colocar o teu Espírito Santo, Senhor, aquele Espírito Santo que transforma, aquele Espírito Santo que convence, aquele Espírito Santo que muda a vida das pessoas, Deus. Eu oro para que tu possas ser o mediador, Deus, da paz, o mediador da diferença, Senhor, o mediador, Deus, de todas as coisas que estão a acontecer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, toma conta, Deus, toma conta, convence, Senhor, da justiça, Deus, convence do pecado, Senhor, convence, Senhor, de que só há um Deus que pode transformar as suas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, para que, Deus, todas as pessoas, Deus, todos os nossos familiares que estão enfermos, Deus, Tu és o Deus que cura, Deus. A Tua palavra diz que Tu levaste sobre Ti, levaste naquela cruz do Calvário, Senhor, todas as nossas enfermidades. Tu levaste, Senhor. Tu levaste. Elas não nos pertencem, Deus. Elas não nos pertencem, Senhor. E nós oramos, Deus, por milagre na vida dos nossos filhos, Deus. Oramos por milagre na vida dos nossos cônjuges, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro por cura, Deus. Eu oro para que o Espírito Santo, o Espírito de cura, ela possa inundar a vida dos nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por milagre, Deus. Nós sabemos que és um Deus de milagre, és um Deus de transformação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos por todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.